Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cássio. Hoje vamos fazer a devolutiva do Aprender Sempre, volume 3, das páginas 26 a 42, do oitavo ano. Vamos lá? Começava aqui, né? Aula 2, área de triângulos. Então, o objetivo é resolver problemas que envolvam o cálculo da medida da área de figuras planas, especificamente triângulos. Então, vamos lá. Número 1. Relação entre a área de quadriláteros e triângulos. Observe as figuras planas no papel milimetrado abaixo. Então, observem aqui, ó. Se você observar, eu tenho um quadrado e tenho um triângulo retângulo, tá? Então, observe que cada quadradinho aqui que compõe a malha, né, o papel quadriculado, mede 1 centímetro de lado, tá? Então, o que a gente faz aqui? Preenche o quadro abaixo com as características do quadrado e do triângulo. Então, vamos lá, vamos colocar as características de cada um. Quadrado possui lados iguais. Os ângulos são iguais a 90 graus, né? Os quatro ângulos do quadrado são iguais a 90 graus. O que mais, gente? Possui lados iguais e só, né? Vamos colocar outra coisa aqui agora sobre o triângulo. Possui um ângulo reto, nesse caso aqui, tá? E dois ângulos agudos. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Se a gente olhar aqui, nesse caso, a gente tem aqui, ó. Esse lado mede 1, 2, 3, 4. E esse mede 1, 2, 3, 4. Então é um triângulo isósceles, tá? Então possui dois lados iguais. Possui dois lados iguais, tá? Então as características são essas, tá bom? E é óbvio que um é um triângulo, o outro é um quadrado. Então a gente pode ser aqui, ó, possui quatro lados. E esse aqui possui três lados, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Na 2, qual a medida da área de cada figura? Para a gente medir aqui, vamos observar o seguinte. A área de cada figura, ó, é só contar os quadradinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No quadrado, eu tenho 16 centímetros quadrados. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí se eu juntar esse com esse dá 7 e esse com esse dá 8. Então eu tenho metade, pode ver, 8. Então vamos lá, ó. No quadrado vai dar 16 centímetros quadrados e no triângulo 8 centímetros quadrados. Aí ele pergunta na 3, qual relação você consegue estabelecer entre a área do quadrado e a área do triângulo? Justifique. Uai, a área do quadrado é o dobro da área do triângulo. Então vamos lá. A área do quadrado é o dobro da área do triângulo retângulo. Olha lá. Legal, né? Justifique. Vamos lá. Pois neste caso o triângulo
é a metade do quadrado. Repararam que é a metade do quadrado, gente? Olha lá. É o quadrado dividido ali pela diagonal, né? Dividido pela diagonal. Se a gente completasse aqui, ó, olha lá, ó. Você concorda, ó, dá o quadrado? Então, tá vendo? Então, o triângulo é metade do quadrado dividido pela diagonal. Vamos colocar aqui, ó. Dividido. Não vai caber aqui, a gente coloca aqui. Pela diagonal. Tá bom? Então, olha lá. Letra B. Observe as figuras planas no papel milimetrado abaixo. Então, gente, aqui eu tenho duas figuras. Aqui eu tenho paralelogramo e eu tenho também um triângulo, tá? Então, se vocês observarem o paralelogramo, ele tem dois ângulos aqui, ó, este e este, agudos, e dois ângulos obtusos. Lembra, ângulo agudo é ângulo maior, aliás, menor que 90 graus, o agudo. Então, vou anotar aqui, ó, ângulo agudo é menor que 90 graus. E ângulo, obtuso é ângulo maior que 90 graus. Todo ângulo, então, menor que 90 graus recebe o nome de ângulo agudo. E maior que 90 graus recebe o nome de ângulo obtuso. Então, no paralelogramo, eu tenho esses tipos de ângulos. E eu tenho que esse lado é paralelo a esse. E este é paralelo a este. Tá? Já aqui eu tenho também um triângulo com dois ângulos agudos e um ângulo obtuso. Tá? Então, reparem lá. Então, vamos anotar essas características. Então, vamos lá. Ó. Paralelogramo possui dois ângulos. Agudos e dois ângulos obtusos. Aí a gente vai anotar aqui também aqui, ó, possui lados paralelos de mesma medida. Já o triângulo possui dois ângulos agudos e um ângulo obtuso. É uma figura que possui três lados. Só que aqui a gente não tem lados iguais, né? Então, olha lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui de comprimento. E aqui eu tenho... Não dá pra gente contar, né? Aqui. Mas ele atravessa aqui três quadradinhos. Tá? E olha lá. Se você reparar, nesse caso aqui, ele parece que, tá vendo? Ele é metade. Se a gente dividisse aqui o paralelogramo ao meio, ó, pela diagonal, daria metade, tá vendo? O triângulo laranja, ele é metade do paralelogramo, tá? Então, olha lá. A gente anotou as características. Qual a medida da área de cada um na 2? Ele está pedindo. Então, lá, medida da área de cada um. Então, vamos pensar aqui. Antes da gente escrever isso, a gente poderia colocar aqui, ó, no triângulo, possui três lados de medidas diferentes, tá? De medidas diferentes. Né? Diferente daquele outro, o que a gente viu anteriormente tinha duas medidas iguais. Nesse aqui tem três lados de medidas diferentes. E agora vamos medir a área de cada um? Então, vamos lá, paralelogramo. Então, para a gente descobrir a área desse paralelogramo, a gente podia fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar, dividir aqui, ó, passar uma reta aqui, uma perpendicular aqui. Se você reparar, eu vou pintar isso aqui, ó, de vermelho. Não desse jeito, peraí, deixa eu pintar de outro jeito, ó.
Vou pintar esse aqui. Ó. Se você reparar, você consegue colocar ele aqui, ó. Essa parte você consegue colocar ela aqui. Tá vendo? Então essa parte aqui eu consigo colocá-la aqui. Pode ver que são iguais, tá? Então repara que são iguais. Ó. Então, se a gente, na hora de contar agora os quadradinhos, esquece disso aqui. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a área desse paralelogramo, que está vendo que virou um retângulo, tem 15 centímetros quadrados. Então, vai, agora vamos anotar lá. Então, vamos lá. 15 centímetros quadrados. Agora o triângulo. Triângulo, vamos lá. Vamos pensar como que a gente pode fazer. É simples. Se você perceber, né? Vamos apagar aqui, ó. Vou apagar isso aqui que eu fiz. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir esse paralelogramo na diagonal. Vamos pegar aqui uma régua para ver se vai. Ó. Tá vendo? Se você reparar, eu vou pintar ele aqui. Ó. Ó. Pera aí. Reparem aqui, ó. Ó. Repara aqui que vocês vão perceber que ele é justamente metade. Tá vendo que é igual, ó? Isso aqui é igual a isso aqui. Ou seja, a área vai ser metade. Então aqui vai ser 7,5 centímetros quadrados. E agora na 3, né? Ainda dentro da B, ele pede qual relação você consegue estabelecer entre a área do paralelogramo e a área do triângulo. Então você percebe também, mais uma vez, que a área do triângulo é metade da área do paralelogramo. Então olha lá. A área do triângulo é metade da área do paralelogramo, vírgula, pois o triângulo corresponde ao paralelogramo, que acho que eu coloquei grama, né? Mas paralelogramo dividido ao meio pela diagonal. Letra C. A partir da letra A e B, qual relação podemos estabelecer entre a área do triângulo e a área do paralelogramo e do quadrado? Essa relação pode ser estabelecida com retângulo? Gente, então presta atenção, ó. Paralelogramo. Quadrado. E retângulo são chamados de quadriláteros, tá? Figuras de 4 lados. Por isso que eles são chamados de quadriláteros. Olha lá. Se vocês perceberem, se eu desenhar aqui um retângulo, um quadrado e um paralelogramo, olha lá, ó. Tá vendo? E se eu pegar essas figuras e partir ao meio, ó. Ó. Você concorda que eu terei triângulos? Olha lá. É isso, gente. Portanto, a área de um triângulo é metade da área de um desses quadriláteros, paralelogramo, quadrado ou retângulo. Tá certo, pessoal? Isso que fala de círculo e circunferência. O objetivo é resolver problemas que envolvam o cálculo do comprimento de uma circunferência. Pessoal, não sei se vocês estão lembrados, mas o comprimento da circunferência é igual a 2πr. Essa expressão que eu escrevi é a expressão do comprimento da circunferência.
Mas vamos desenvolvendo as atividades. Círculo, circunferência e seu comprimento. Número 1. Observe as imagens da figura abaixo. Então, eu tenho aqui duas circunferências, né? E representadas por segmentos. Aqui eu tenho meio segmento, né? E aqui eu tenho o segmento todo. Então, ele fala aqui, raio a distância do centro do círculo ou circunferência até a sua extremidade. Indique um raio na figura acima. Então, gente, o raio ela é metade, né? Então, o raio está aqui, ó, ela vai do centro, ele vai do centro a... Peraí, ele vai aqui do centro até a extremidade. Então, esse é o raio, vamos indicar. Raio. Diâmetro é a distância de uma extremidade a outra do círculo ou circunferência, passando pelo centro. Então, olha, isso aqui é o diâmetro, ó, de uma extremidade a outra passando pelo centro. Então, vamos escrever diâmetro. Olha lá. B. Qual relação podemos estabelecer entre raio e diâmetro, sabendo que ambos possuem centro como referência? Se você voltar aqui e reparar, ó, vocês vão perceber que o raio é metade do diâmetro. Então, a gente pode escrever assim, ó, que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, ou o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. Tá certo? Ficou desse jeito. 2. Qual a diferença entre círculo e circunferência? Dê 2 exemplos de cada um. Então, a diferença é que... Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. O círculo é a região interna da circunferência. A circunferência é a borda, tá? 2 exemplos de cada um. Vamos pensar aqui, ó, círculos. Espera aí. A gente pode pegar uma rotatória, que é um círculo. Opa. E o que mais? Vamos pegar aqui um tapete. Agora, circunferência. A gente pode pegar um anel circular e tem um furo. Aí é uma circunferência. Anel e bambolê. Pronto. Praça da República, localizada na cidade de São Paulo, possui pequenos jardins circulares. A Prefeitura de São Paulo abriu um edital para a reforma de 4 canteiros para que sejam padronizados com 10 metros de diâmetro cada um. Então, vamos desenhar aqui, ó, como se fosse 4... Ó, opa. Círculos, tá? Cada um tem 10 metros de diâmetro. Diâmetro a gente sabe que é a distância que vai de uma extremidade a outra passando pelo centro. Isso aqui. Eles serão cercados com pequenos tijolos cerâmicos. Então vai colocar tijolo em volta, tá? Quantos metros de tijolos cerâmicos a construtora vencedora precisar adquirir para esta obra? Adote π igual a 3,14. Pessoal, aqui a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que usar a nossa fórmula do comprimento. Então, comprimento é igual a 2πr ou comprimento é igual a diâmetro vezes o π, tá? Então, ele deu o diâmetro. Se a gente quiser usar o 2πr, é só a gente dividir o diâmetro por 2, porque o raio é igual ao diâmetro dividido por 2. O diâmetro não é 10? 10 dividido por 2 é 5. Então, eu tenho um raio de 5 metros. Então, vamos lá. Vamos calcular o comprimento dessas circunferências. Por quê? Eu vou colocar o tijolo em volta, então eu preciso do comprimento. Então, a gente vai fazer 2 vezes 3,14, que é o π, vezes 5. Aqui a gente pode multiplicar 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar 10 vezes 3,14. Como eu multiplico por 10 um número com vírgula, eu desloco a vírgula uma casa para a direita. Então, vai ficar
10 vezes 3,14, 31,4, tá? Então, olha lá, cada um, né? A gente achou que o comprimento de cada circunferência é 31,4. Não é a resposta, preste atenção, ó. Vamos ler de novo. Ela tem pequenos jardins circulares. Abriu o edital para reformar 4 canteiros. Tá vendo? Eles serão cercados por pequenos tijolos. Quantos metros? Então, vou ter que pegar essa medida aqui, 31,4, e fazer vezes 4. Tá? Para descobrir, então. Então, vai ficar 31,4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. 4 vezes 3, aliás, 4 vezes 3, 12. Aqui eu tenho um número com vírgula, né? Aliás, um número depois da vírgula, eu vou deixar um número depois da vírgula. A vírgula vai vir aqui. Então, eu vou gastar aqui, ó, né? A construtora vai precisar de 125,6 metros de tijolos cerâmicos, tá? Essa é a resposta. Agora, pessoal, vamos então para a aula 4, área do círculo. O objetivo é resolver problemas que envolvam o cálculo da área de um círculo. Vamos lá, então? Então, olha lá. A gente tem aqui área das figuras, tá até escrito errado, né, gente? Tá escrito figuras, mas aqui é figuras, tá? A palavra certa aqui é figuras. Área das figuras planas. Então, ó, número 1, em uma loja de pneus precisa destinar uma área para armazenar pneus de caminhão empilhados. Segundo as especificações técnicas da fábrica, um pneu possui 4,572 metros de diâmetro. Qual a área mínima deve ser destinada a este armazém? Adote π igual a 3,14. Se eu vou colocar pneus empilhados, então a área mínima é a área que um pneu ocupa, tá? Aqui a gente vai ter que usar a área do círculo, que a fórmula é πr quadrado, π vezes raio ao quadrado. Então vamos lá, vamos calcular então a área de um pneu. Então, peraí, vou escrever assim, ó, a área ocupada por um pneu, certo? Então vamos lá, a área é igual a π vezes raio ao quadrado. O π mandou a gente usar 3,14. O raio é metade do diâmetro, então o raio vai ser diâmetro dividido por 2. O diâmetro ele deu, né? 4,572 dividido por 2. Que vai dar quanto? Vamos fazer aqui em cima, ó, 4,572 dividido por 2. Gente, não divide isso com número com vírgula. Aqui não tem 3 casas depois da vírgula. A gente vai adicionar 3 zeros aqui na chave e vai desconsiderar a vírgula. Então, é como se fosse 4.572 dividido por 2.000. Tá. 2 vezes 2.000, 4.000. Para 4.572, sobra 572. 572 é menor que 2.000. Põe a vírgula aqui e empresta um zero. Olha lá, agora ficou maior. 5.720. 2 vezes de novo. 2 vezes 2.000, 4.000. Para 4.000 sobra... Aliás, sobra lá. Vamos ver, ó. 2, 7, 1. 1.720. Aqui não vai caber nossa conta, vamos colocar mais para cima. Tá. Continua dividindo. 1.720 é menor que 2.000. A gente pode pegar um zero emprestado porque a gente colocou a vírgula. Agora vamos fazer aqui vezes 5, não. 5 é pouco. 7, 8. 8. 8 vezes 2.000 vai dar 16.000. Pela tabuada do 2 e do 8, gente. 2 vezes 8 menos 16, só adicionou os zeros. Só os 3 zeros aqui, tá? Ó, 0, 0. Aqui vai dar 2. 6 para 7, 1. 1 para 1, 0. Sobrou 1.200. 1.200 vai poder pegar mais um zero emprestado. 6 vezes 2.000, 1.000, aliás, 12.000, né? Dá zero. Então, aqui vai dar um raio de 2,286 metros, tá? Vamos colocar aqui, ó. Só que aí nós vamos ter que elevar ao quadrado. Então, vai ficar esse número ao quadrado. É esse número vezes ele mesmo, tá? Agora, a gente vai agilizar aqui, vamos fazer isso aqui na calculadora. 2,286 ao quadrado.
Olha lá, 5,22, né? Vamos deixar só 5,22. Não vou colocar tanta casa decimal, não. 3,14 vezes 5,22. Agora a gente tem que multiplicar esses dois números decimais, tá? Para a gente encontrar a resposta, então. Então, vamos lá. 3,14 vezes 5,22. Multiplica normal, esquece da vírgula. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Põe mais. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Põe mais aqui. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 5 vezes 3, 15. 8. 2 com 8, 10. Vai 1. 6 com 1, 7. Com 2, 9. 7 com 6, 13. Vai 1. 5 com 6, desce 1. Como aqui tenho duas casas depois da vírgula e aqui duas casas, eu vou somar, vai ser o total de 4 casas depois da vírgula. Então, conto 1, 2, 3, 4, põe a vírgula aqui, ó. Então, vai dar 16,3908 metros quadrados. Esta, então, é a área mínima que deve ser destinada ao armazém. Tá certo? Então, nossa última atividade sobre área do círculo. Vamos lá. 2. A Prefeitura de Ribeirão Preto pretende construir uma pista de atletismo. O projeto inicial estabelecido em edital determina que a pista precisa ter o seguinte formato. Então, olha lá, vai ter o formato. Olha que engraçado. Se você olhar, aparece, pessoal, que são vários círculos aqui. Tem 2 círculos aqui, né? Ó, tem um círculo aqui, tem um círculo aqui, né? E aqui fica um quadrado entre eles, um retângulo, né? Um retângulo entre eles. É como se fosse, ó. Se eu desenhar aqui, vocês vão entender, ó. Ó. Opa. Ó. Tá vendo? 2 círculos e aqui fica uma área de um retângulo, ó. Olha lá. Ainda fica uns pedacinhos, né? Ó. Tá certo? Ele quer saber o seguinte: qual deve ser a área destinada pela Prefeitura de Ribeirão Preto para a execução do projeto? Adote π igual a 3. Então vamos lá, a gente vai ter que calcular a área disso tudo aqui, para a gente poder descobrir, tá certo? Qual que é a medida. Aqui vamos pensar assim, ó. Para facilitar a nossa vida, se a gente fizer desse jeito que eu fiz agora, fica muito difícil. Então a gente poderia fazer assim, ó. Eu vou dividir aqui, ó. Ó, você percebe que é meio círculo? E aqui também, ó. Olha lá, meio círculo. Se a gente juntar esse pedaço aqui, que é meio, com esse pedaço aqui, eu vou ter um círculo todo. E aqui nesse meio eu fico com um retângulo. Então agora sim fica mais fácil. Então a gente vai ter que calcular aqui, ó, a área de um círculo. Opa. Mais a área do retângulo. Tá certo? Então vamos lá. Ó, a gente vai perceber aqui, para calcular a área do círculo, a gente precisa do raio. Então a gente precisa da distância que vai daqui até aqui. Tá vendo? Isso aqui é o raio, ó. Aqui também, ó, daqui até aqui, que é o centro. Então tem o raio. Percebam que ele tem, ó, 1, 2, 3 quadradinhos. E cada quadradinho fala que mede 10 metros. Então aqui o raio mede, 3 vezes 10, que é 30. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Tá? E o retângulo, quanto tem de comprimento, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 10, 100. Então, ele tem 100 metros de comprimento. E de largura tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ou seja, 6 vezes 10, 60 metros. Então, vamos lá. Vamos calcular as áreas? Então, vamos lá. Área do círculo.
Vamos escrever aqui área, círculo. Π vezes raio ao quadrado. Então vai ficar... Vamos colocar assim um círculo para facilitar. Então vai ficar 3, que ele mandou adotar π igual a 3, vezes 30 ao quadrado, porque o raio é 30. Eu estou somando a área do círculo todo, por quê, gente? Porque se eu somar meio círculo aqui com meio círculo aqui, vira um círculo todo. Então a área do círculo vai ser 3 vezes 30 ao quadrado, vai dar 900. 3 vezes 900, que vai dar 3 vezes 9, 27, vai dar 2.700 metros quadrados. E agora a área do retângulo. Vamos mudar a cor? Espera aí. Vou colocar de azul. A área do retângulo. A área do retângulo vai ser base vezes altura. Ou seja, comprimento vezes largura. Ou seja, 100 vezes 60. Então a área do retângulo vai ser 6.000 metros quadrados. A área total é a soma das duas. 2.700 mais 6.000. Ou seja, 8.700 metros quadrados. Tá certo, gente? Pessoal, então vamos lá. Página 32, aula 5. Relação entre as unidades de medidas espaciais. O objetivo da aula é identificar conversões em unidades de medida, resolver situações problema envolvendo relações diferentes, né, entre diferentes unidades de medida, tá certo? Vamos começar então observando a imagem abaixo, explorando as relações do sistema métrico de volume. Então, olha só. Então, eu tenho uma imagem aqui com 4 retângulos, tá? Ele mostra aqui que no primeiro, cada quadradinho tem 1 metro de largura. Aqui tem 10 decímetros, aqui tem 100 centímetros e aqui tem 1.000 milímetros, tá certo? E ele fala o seguinte, as figuras 1, 2, 3 e 4 são de tamanhos diferentes? Gente, não, né? Todas têm o mesmo tamanho, pois 1 metro, olha lá, equivale a 10 decímetros, que equivale a 100 centímetros. Então, vamos responder assim, ó. Todas, possuem o mesmo tamanho, vírgula, pois 1 metro é igual a 10 decímetros, tá? Que é igual a 100 centímetros, que é igual a 1.000 milímetros, tá certo, pessoal? Na 2 agora, determina a área da figura 1. Gente, área, vamos lá, hein? A área, a gente sabe que como é um retângulo, a gente vai fazer base vezes altura. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 metros de base e 3 de altura. Então, vamos lá. Então, vai ficar, a área vai ser base vezes altura, que é igual a 6 vezes 3, que é 18 metros quadrados. Figura 2. Figura 2 está em decímetro. Então, eu vou ter, mesma fórmula, tá? Para todos. Eu não vou colocar, vou ter 60 vezes 30. Ou seja, vai dar 1.800 metros. Metros não, né? Agora vão ser decímetros quadrados, tá? Lembra que a unidade de área tem que estar ao quadrado. Então, ó, vamos confirmar, ó, 60 vezes 30. 60 vezes 30. Tá vendo? Na figura 3 eu tenho, olha aqui, acompanha comigo, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 100, 200, 300. 600 vezes 300. Que é igual a 180.000 centímetros quadrados. Quer confirmar? Ó. Olha lá. E na figura 4, que a gente tem a medida aqui em milímetros,
eu tenho 6.000 por 3.000. Então, vamos lá para a figura 4. Vamos lá. 6.000 vezes 3.000. Ou seja, 18 milhões de milímetros quadrados. Então, olha só. Reparem uma coisa. Ó, aqui tem 18 metros quadrados, aqui 1.800 decímetros quadrados, depois 180.000 centímetros quadrados e 1.800.000, aliás, 18 milhões de milímetros quadrados. Olha só. Se você reparar, como na anterior a gente já tinha visto, né, que elas têm a mesma área, porque existe uma relação entre as unidades de medida. Então, na 3, ele pergunta, as áreas são diferentes? Justifique sua resposta. A gente vai colocar aqui não. Pois estão em unidades de medidas diferentes. Então, elas não são diferentes, tá? As unidades de medida que estão diferentes, tá? Então, se você olhar daqui, ó, daqui para cá, a gente fizer vezes quanto, gente? Vezes 100. Daqui para cá, vezes 100. Ó, quando faz vezes 100, adiciona 2 zeros, ó. Porque o 100 tem 2 zeros, então vezes 100, adicionou 2 zeros. Vezes 100, adicionou 2 zeros aqui, ó. Vezes 100, adicionou mais 2 zeros. Pode ver que aqui tinha, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, mais 2 zeros, olha lá. Tá vendo? É isso. Então, olha lá. Aí vem a atividade 4, que após realizar os exercícios 1, 2 e 3 da atividade 1, o estudante Flávio percebeu um padrão e fez a seguinte anotação. Então, ele percebeu que vamos começar daqui, tá? Metro é o padrão, de metro para decímetro, fez vezes 10. Decímetro para centímetro vezes 10, centímetro para milímetro vezes 10. Certinho. E aqui, ó, olha lá, quilômetro para hectômetro, tá vendo, ó? Olha lá. E aqui quando vai diminuindo, ó, milímetro para centímetro, vai aumentando, aliás, né? Dividido por 10. Centímetro para decímetro, divide por 10. Decímetro para metro, divide por 10. Metro para decâmetro, divide por 10. Decâmetro para hectômetro, divide por 10. E hectômetro para quilômetro, divide por 10. Então, se eu quiser passar de metro para quilômetro direto, eu vou ter que andar 1, 2, 3. Então, 3, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Então, eu divido por 1.000. E de quilômetro para metro, eu multiplico por 1.000, porque ó, 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Entenderam? E aí ele concluiu que a área a gente teria que fazer vezes 100. Porque como a área é bidimensional, ou seja, tem duas dimensões, se a gente faz 10 vezes 10 não é 100? Por isso que o Flávio percebeu, então, que de metro quadrado para decímetro quadrado faz vezes 100. A gente já tinha visto aqui, ó. Esse, vezes 100, dá esse. Quer ver, ó? 18 vezes 100. Olha lá. E é verdade. Flávio chegou numa conclusão certa. Então, as tabelinhas que o Flávio montou está correta. Essas tabelinhas a gente consegue, então, converter. Então, olha lá. Podemos afirmar que essa afirmação está correta? Baseado no exercício 2, as transformações de unidades de medida de área são válidas? Justifique. Sim, está correta. Então, vamos lá. Justificativa. A gente viu, então, que 1 metro quadrado equivale a 100 decímetro quadrado, que equivale a vezes 100. Olha lá. 100 vezes 100 dá isso aqui, ó. 10.000 centímetro quadrado. Vezes 100. Adiciona 2 zeros, tá? Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão de milímetro quadrado. Pronto.
Justificamos. Então, vocês perceberam, ó, de metro quadrado para decímetro quadrado, vezes 100. Para centímetro quadrado, mais vezes 100. Se você quiser pular de metro quadrado direto para centímetro quadrado, você vai ter que multiplicar por 100 duas vezes. Então, você vai ter que multiplicar o valor em metro quadrado por 10 mil, porque 100 vezes 100 é 10 mil. Tá? Por exemplo, ó, eu quero saber quanto que é 2 metros quadrados em centímetro quadrado. Eu vou fazer 2 vezes 10 mil. Vai dar 20 mil centímetros quadrados. Tá? Se você olhar aqui, ó, minha calculadora, ela tem a unidade de conversão, ó. Quer ver? Vou colocar aqui, ó, metro, tá vendo? Para, cadê? Deixa eu ver se tem. Centímetro. Como o padrão já é o metro, ele não vai aparecer aqui na calculadora, não. Mas tudo bem, não é o objetivo do nosso exercício. Atividade 5. Ao concluir tal raciocínio, Flávio decidiu construir a mesma relação para as medidas cúbicas. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Gente, todas essas unidades de medida são múltiplos e submúltiplos do metro. Metro cúbico, que é a unidade de volume. Qual informação Flávio deve colocar na imagem abaixo para obter um material de estudo correto? Responda na imagem. Então vamos ver. Então ele fez a unidade de comprimento, a unidade de área. Então vamos escrever aqui, ó, comprimento, uma dimensão. Área, 2 dimensões. E volume, 3 dimensões. Entenderam a diferença? Uma dimensão, 2 e 3 dimensões é o volume. Olha só, como ele é tridimensional, se você percebeu, uma dimensão multiplicou por 10. 2 dimensões, adicionou mais um zero. 2 zeros, ó, 100. 3 dimensões vai ter 3 zeros. Então a gente vai colocar aqui, ó, vezes 1000. Tá bom? Ó. Olha lá. E embaixo dividido por 1000. Tá vendo? É isso aí, gente. Com isso você consegue descobrir, então, por exemplo, achei um erro, hein, gente? Olha lá, ó. Aqui no meio, ó. Tá escrito metro quadrado. Vamos arrumar isso aí, gente? Vamos mudar aqui, que aqui na realidade é cúbico. Tá? Olha lá. Metro cúbico. Aí você pode, por exemplo, né, pesquisar isso daí no Google. Eles te dão a resposta. Por exemplo, quanto que é metro cúbico? Quanto que é 1 metro cúbico em centímetro cúbico? Você poderia pesquisar isso, entendeu? Por exemplo, ó, se a gente pesquisar aqui, a gente vai encontrar isso daí. Ó. Quanto é 1 metro cúbico em centímetro cúbico? Olha lá. 1 metro cúbico equivale a... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá vendo? 1 milhão. Ou se você reparar aí, ó, pode se pesquisar aí na hora, ó. Opa, peraí. Vou pegar a caneta certa. Ó, o metro cúbico para centímetro cúbico vai andar 1000 duas vezes, ó. E se você fizer aqui, ó, 1000 vezes 1000, 1 milhão. Então, por isso que 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá certo? É isso aí, gente. Pessoal, agora vamos prosseguir com a aula 6 e 7, cálculo do volume, porque agora a gente já sabe como converter, né, as unidades de medida. Então vamos associar o objetivo da aula, associar o produto das 3 dimensões de um bloco retangular, resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de um bloco retangular, tá certo? Então olha lá, cálculo do volume de blocos retangulares. Aí ele te deu essa folha de cálculo e pede pra gente anotar aqui, ó.
altura da sala, comprimento da sala, largura da sala, volume da sala, tá? Isso aqui é para vocês fazerem, então, o cálculo da sala de aula. Mas como a gente não está na sala de aula, pode ser o cálculo do volume da sua sala, da sua casa, tá? Põe ou então, se quiser fazer do quarto, não tem problema. Tá? E vamos supor aí, então, que a altura da nossa sala é a altura padrão aí, que é 2,8 metros, tá? O comprimento aí, vou pegar aqui, sei lá, vou pegar um comprimento aí de 4 metros. E uma largura de 3,5 metros, tá? Qual que é o volume? Para a gente calcular, a gente vai ter que fazer o volume, como a sala é um prisma, é só você fazer 2,8 vezes 4 vezes 3,5. Faz essa conta aqui, tá? Então vamos lá, ó. 2,8 vezes 4 vezes 3,5. 39,2. Olha lá. Metros cúbicos, porque é volume. Tá certo? Então, olha só. Aqui vocês colocarem o nome. Isso aqui é critério de correção, é para professor. Então, seria isso. Você encontrou, então, o volume da sala. Tá? Você coloca aqui, ó. 39,2 metros cúbicos. Tá certo, gente? Pessoal, prosseguindo então, página 37. Cálculo do volume de blocos retangulares. Então, olha lá, definimos como volume espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância, por exemplo, líquidos ou gases. Sala de aula, medida na atividade 1, revela a capacidade que ela tem de ocupar alguma substância. Baseada na sua experiência com a atividade 1, trabalhe com os exercícios propostos na atividade 2. Então vamos lá. O Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina e corresponde por quase 1/3 das trocas comerciais brasileiras, que geram cerca de 33 mil empregos, segundo a administradora do porto, né? Para dar vazão à produção de um país, foram desenvolvidos containers, grandes caixas retangulares para transporte de carga por navios. Letra A. Uma carga de soja é transportada em caixas empilhadas, que formam um fardo para serem inseridas em containers. No Porto de Santos, as caixas são transportadas em caminhões com capacidade máxima de 1 engradado, cujo formato é semelhante à imagem abaixo. Então, olha aqui. Quantas caixas um fardo possui? Então, prestem atenção. Ele está falando que as caixas empilhadas formam esse fardo aqui, ó. Tá vendo? Ele quer que a gente descubra qual é, né? Quantas caixas tem aqui. Se você perceber, ó, a gente consegue contar que tem 1, 2 de frente, 2 de largura e 2 de altura. Então é só você multiplicar 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, 8, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4, 8 caixas. Tá certo? Pessoal, na B, a imagem abaixo fornece as dimensões de uma caixa. Então ele está falando que a caixa tem 100 centímetros de largura, 100 centímetros de altura e 100 centímetros de comprimento. Tá? Olha só, ficou um pouco estranho, né, gente? Porque aqui, ó, ele colocou que esse pedaço, parece que é esse pedaço aqui que tem 100 centímetros. E aqui ficou meio esquisito, né? Teria que ser só esse pedaço aqui, 100 centímetros. Ficou meio estranho. Então, olha só, foi questão de interpretação minha, não tem nada errado no desenho. É que a posição tá esquisita, mas olha lá. Cada caixa tem essa medida. Não são 2 caixas? Então, olha lá, eu vou desenhar aqui, ó. É como se ela tivesse aqui, ó. Ó. Opa, vou pegar uma caneta melhor, ó. Como se ela tivesse 200 centímetros de altura. Vamos colocar aqui, ó. 200 de largura e 200 aqui de comprimento. Tá vendo? Então, qual que é o volume? O volume, como ele é um cubo, como prisma, ele é um prisma também. O volume do prisma é só você multiplicar as 3 dimensões. Então, vamos lá, ó. 200 vezes 200 vezes 200. Tá certo? Gente, 200 vezes 200 vai dar 4.000, né? 4.000 vezes 200 vai dar, ó, 800 mil.
Tá? Quer confirmar? Ó, 200 ao cubo. Não, é 8 milhões, não é nem 200 mil. Ó, 200 vezes 200 deu 40 mil, né? Eu errei um zero por isso. Então, olha só, 200 vezes 200 dá 40 mil. Ó, 4 zeros. Vezes 200, a gente faz 2 vezes 4, 8. Copia os 4 zeros do 40 mil e adiciona 2 zeros do 200. Agora sim, ó, seria 8 milhões. Tá vendo? Então, 8 milhões de centímetros cúbicos. Esse é o volume do fardo, tá bom? Então, para transportar o produto dentro de um container, a nota fiscal do produto precisa conter o volume em metro cúbico, né, que é o padrão no sistema internacional. Qual a melhor estratégia que você sugere para transformar centímetro cúbico em metro cúbico? A gente não tinha visto que 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetro cúbico? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir 8 milhões por 1 milhão. Olha lá. É muito fácil dividir isso aqui. Por que que é fácil? Que eu tô falando que é tão fácil? Porque é só, corta 6 zeros em cima, 6 zeros embaixo. 8 dividido por 1, 8. Então, 8 metros cúbicos é a resposta, tá? Então, a estratégia é dividir por 1 milhão. Tá certo? D. Qual é o volume de um fardo de soja transportado pelo caminhão da atividade 1 em metro cúbico? Então, ó, a gente acabou respondendo, porque aqui ele deu a estratégia, mas ele não pediu a resposta. Como a gente já respondeu, a gente coloca 8 metro cúbico, tá bom? Letra E. Um container possui uma capacidade máxima de 32,6 metros cúbicos. Quantos caminhões são necessários para utilizar a capacidade máxima aproximada de um container? Então, olha lá, se a gente olhar, ele fala, vamos voltar lá, que as caixas são transportadas em caminhões com capacidade máxima de 1 engradado, cujo valor é semelhante em mais abaixo. Então, cada caminhão transporta 1 engradado desse, tá? Então, olha lá. Então, a gente precisa, para descobrir quantos caminhões, a gente vai descobrir, ó. Vamos lá, número de caminhões é igual a o volume do container dividido pela capacidade ali do caminhão, dividido por 8. Tá? Então, a gente vai dividir isso aqui, ó. 32,6 dividido por 8. 4 vezes 8, 32. Mas não pode dividir com vírgula. Olha o que aconteceu. Então, vamos lá. A gente vai tirar essa vírgula aqui, ó. Anular ela, vai adicionar um zero aqui. Tá? Por que um zero só? Porque depois da vírgula só tem uma casa decimal. Se tivesse duas, era 2 zeros. Tá certo? Então, 4 vezes 80, 320. Para 326, né? Sobra 6. Põe a vírgula aqui, para continuar, coloca um zero. Só que 60 é menor que 80. Coloca mais um zero e vamos lá, mais um zero aqui. Quantas vezes 80 para dar 600? Deixa eu ver, tabuada do 8. 7 vezes 8, 56. Sobra 40. Coloca mais um zero. 5 vezes 80, 400. Para 400, zero. Então, isso aqui dá 4,075. Como não existe isso, são 4 caminhões, né? Acaba precisando até de mais um para levar esse restinho aqui, tá certo? Então, gente, como o valor é muito próximo de 4, vamos considerar então 4 caminhões, tá? Aula 8. Aplicação das medidas de volumes. Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume. Número 1. Calculando volumes. Nós calculamos o volume da sala de nossa escola, ou da nossa casa, né? Talvez de várias salas de nossa escola. Contudo, os resultados foram dados em metro cúbico. Como saber quantos litros de água são necessários para encher minha sala, ou uma caixa d'água, uma piscina? É fácil, basta multiplicar por 1000. Vamos supor que a sala de aula tenha 6 metros de comprimento, 6 de largura e 3 de altura. Portanto, o volume é feito fazendo essa
Multiplicação. Comprimento vezes largura vezes altura. Tá? Então, olha lá. Olha a explicação. 6 é 6 é 6. 36 é 6, 36 vezes 3, 108. Então, a sala fictícia aí tem 108 metros cúbicos. Como eu desejo saber esse valor em litros, eu apenas multiplico por 1.000. Então, ó, 108 vezes 1.000, 108.000 litros. Por quê, gente? 1 metro cúbico, anotem aí, é igual a 1.000 litros. Por isso que faz vezes 1.000, tá certo? Então, agora observe a relação feita pelo Flávio. Lembra do Flávio lá atrás? Vamos ver aqui, ó. A gente já sabe, né, essas relações aqui. Agora elas estão certas, tá? Perceba que o decímetro cúbico é 1.000 vezes menor que o metro cúbico. Olha aqui, ó. 1.000 vezes menor, porque tem que fazer vezes 1.000 dividido por 1.000. Como um litro tem 1.000 mililitros e um decímetro cúbico tem 100 centímetros cúbicos, podemos relacionar também 1 centímetro cúbico e 1 milímetro. São iguais. Isso que quer dizer, ó, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Tá certo? Isso aqui é importante, tá? A gente saber. Então, olha só. O volume de uma caixa d'água ideal para uma residência é de 500 litros. Quantos metros cúbicos possui essa caixa? Então, a gente vai passar de 500 litros para metro cúbico. Então, a gente vai dividir por 1.000, tá? E vai encontrar, então, meio metro cúbico. Tá bom? 2. Juarez decide construir uma piscina. Ele reservou uma área de 10 metros de comprimento por 5 metros de largura para a construção da piscina e decidiu que ela terá 2 metros de profundidade. Ao concluir a piscina, quantos litros d'água aproximadamente serão necessários para encher a piscina? Então, mano, vamos calcular o volume, que é 10 vezes 5 vezes 2. 10 vezes 5, 50, vezes 2, 100. 100 metros cúbicos. Se você fizer aqui vezes 1.000, você vai passar para litros. Então, vai ficar 100 vezes 1.000, a gente adiciona 3 zeros no 100, que vai dar 100.000 litros. Olha lá. Pronto, 100.000 litros de água. Tá bom? 3. Segundo o site de meteorologia Climatempo, a média histórica de chuva para o mês de julho em São Paulo, capital, é de 48 milímetros. Segundo o site Wikipedia, a capital de São Paulo tem aproximadamente 1.521 quilômetros quadrados. Qual é a média histórica de chuva em São Paulo, capital, para o mês de julho em centímetros cúbicos? Então vamos prestar atenção. Pessoal, prestem bem atenção nessa atividade 3, que ela é um pouco complicada, porque a gente tem que entender que 1 milímetro de chuva que cai numa cidade, se você pegar lá no Sistema Internacional, ele é a medida de pluviosidade, tá? Que é quanto de chuva que cai a cada metro quadrado. Então essa unidade padrão é o milímetros, tá? Sempre você vai ouvir no jornal assim, vai tantos milímetros vai chover. Gente, 1 milímetro de chuva em 1 metro quadrado equivale a 1 litro de água, tá? Sabendo disso, a gente vai então converter 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, tá? Então a gente chega nesse valor aqui, ó. 1 litro de água é o mesmo que 1.000 centímetros cúbicos. Então, se choveu em julho em São Paulo 48 milímetros de chuva, choveu 48 litros, tá? 48 litros. Porque cada milímetro equivale a 1 litro. Então, 48 milímetros, 48 litros. Se você passar 48 litros para centímetros cúbicos, você vai fazer 48 vezes 1.000. Vai dar 48.000 centímetros cúbicos, tá? Então, 48 centímetros cúbicos por milímetro quadrado, tá? Gente, na letra B, ele pede pra gente, né, calcular a área de São Paulo em centímetro quadrado. Presta atenção, para a gente fazer isso, a gente tem que pegar aqui os 1.521 e multiplicar por quanto? Vamos ver aqui, ó, de quilômetros quadrados, né, que tá aqui, ele quer que transforma nisso aqui, ó, centímetro quadrado. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5 números 100. Ou seja, eu vou multiplicar, vamos lá, ó, 1.521 por
Vou multiplicar por 100 elevado a 5. Por quê? 5, 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100, 5 vezes. Gente, quando eu faço isso aqui, 100 elevado a 5, olha lá. Isso aqui é o mesmo que eu fizer 1521 vezes 10 elevado a 10, tá? 100 elevado a 5 é o mesmo que 10 elevado a 10, ou seja, 10 bilhões, tá? Como é que fica essa conta? Eu vou explicar para vocês como eu cheguei nesse número aqui, ó. Calma, pera aí, gente. Vamos lá, é porque a conta ficou tão grande que eu resolvi resumir aqui para vocês, tá? Mas explicando certinho. Então vamos lá, ó. A gente vai transformar esse número aqui, 1521, numa notação científica, que é escrever um número com uma potência de 10. Então vamos lá, prestem atenção. Aqui é como se eu tivesse uma vírgula no final. A gente vai deslocar a vírgula até aqui, ó. Então a gente vai andar 1, 2, 3 casas. Então vai ficar assim o número, ó. 1,521, tá? Vezes 10, é sempre vezes 10, tá? Quantas casas a vírgula se deslocou para a esquerda? 1, 2, 3. Então o expoente aqui do 10 vai ser o número 3, tá? Então a gente pode escrever aqui como 1,521 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 10. Aí você pode perguntar, professor, como que 100 elevado a 5 virou 10 elevado a 10? Eu vou explicar rapidamente, ó. 100 elevado a 5 é o mesmo que 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quantos zeros tem aqui no total? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é o mesmo que 1, vamos colocar aqui, e 10 zeros. Tá certo, gente? Por isso que 1 e 10 zeros é o 10 elevado a 10. Tá? 10 bilhões. Essa é a explicação de 100 elevado a 5 ser 10 bilhões. Tá bom? Vamos voltar lá? Olha aqui, presta atenção comigo aqui, ó. Agora que tem, como que eu faço essa conta? Eu vou repetir esse número da frente, que é chamado de mantissa numa notação científica, tá? No meu canal aí, gente, tem vídeo sobre notação científica, tá bom? Quem tiver dúvida, entra lá que vocês vão entender mais. O que a gente faz agora com isso aqui, ó? Usa a regra da potenciação. Repete a base, que é o 10, e soma os expoentes. 3 mais 10, 13. Por isso, então, que aqui obtemos, então, esta área em centímetros quadrados. Olha lá. 1,521 vezes 10 elevado a 13 centímetros quadrados. Então, tá aqui a resposta. Vocês já vão entender o porquê eu fiz a parte azul. Vamos para a letra C. Aqui pergunta qual o volume de chuva em litros, sabendo que 1 centímetro quadrado choveu 48 centímetros cúbicos. A gente não precisa dessa informação. Por quê? Porque a gente percebeu já que a cada litro, olha lá, cada milímetro equivale a 1 litro de água que cai em 1 metro quadrado. Se a gente tiver essa área de São Paulo aqui, ó, que a gente transformou para centímetro quadrado em metro quadrado, a gente descobre mais fácil. Então, para transformar de centímetro quadrado em metro quadrado, a gente vai dividir por 10 elevado a 4. Vocês entenderam o porquê, ó. Vem cá, ó. Centímetro quadrado para metro quadrado. Você vai ter que dividir 2 vezes por 100. Ou dividir de uma vez só por 10 mil. Porque são 1, 2, 3, 4 zeros. E o 10 mil tem 4 zeros. Por isso que 10 mil é o mesmo que 10 elevado a 4, tá? Então, olha aqui, ó. Então, eu dividi esse número por 10 elevado a 4. Como é que faz a conta? Você vai fazer a seguinte, ó. Você vai repetir o 1,521 e vai repetir a base, que é a base 10, e subtrair os expoentes. 13 menos 4. 13 menos 4 é 9. Por isso que deu, então, 1,521 vezes 10 elevado a 9 metros quadrados. Tá. Agora a gente então sabe que a cada... choveu 48 litros a cada metro quadrado. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar 48 por 1,521 vezes 10 elevado a 9, tá? Se a gente multiplicar 48, ó, vezes 1,521, dá 73,008. Vamos aproximar para 73. Dá 73 vezes 10 elevado a 9.
Gente, 10 elevado a 9 é o número 1 bilhão, tá? Então, 73 vezes 1 bilhão são 73 bilhões. São 9 zeros, tá? Então, 73 bilhões de litros. Certo, gente? É isso aí, porque ele quer o volume da chuva em litros. Pessoal, é isso aí. Não esqueçam, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações para receber a outra parte do vídeo, tá certo? E deixe seus comentários. Dá uma força aí, professor Cássio, que dá muito trabalho fazer esses vídeos, tá bom, gente? Não esquece que o professor Cássio também tem muitos alunos para cuidar, muita coisa, né? Tem aula para gravar na televisão. É isso aí, pessoal. Fique com Deus e até mais. Tchau!